Existem guerras que nunca aparecem nos noticiários, missões que jamais serão reconhecidas, agentes que vivem e morrem no anonimato. Hoje, você vai entrar na Guerra das Sombras, o mundo real da espionagem militar, onde uma única informação pode derrubar governos, impedir guerras ou iniciar conflitos globais. A verdade por trás dos espiões é mais complexa e perigosa do que qualquer filme que você já assistiu. Então, o que exatamente é a espionagem militar? De forma simples, é a arte de obter informações que o seu inimigo tenta esconder a qualquer custo. E não estamos falando de algo novo. Desde os tempos do Império Romano, que enviava batedores para mapear o terreno e as forças inimigas, até os dias de hoje com satélites. Espiões que conseguem ler a placa de um carro do espaço. A regra é a mesma. Quem domina a informação, domina a guerra. A evolução foi brutal. Começou com mensageiros correndo a pé, arriscando a vida para entregar um pergaminho. Depois, vieram os códigos e a criptografia, como a famosa máquina Enigma dos alemães na Segunda Guerra, que embaralhava mensagens de um jeito que parecia impossível de quebrar. E hoje, a guerra é digital. A espionagem acontece na velocidade da luz, através de ciberataques, drones invisíveis e uma rede de vigilância global que nunca dorme. A informação virou a arma mais poderosa de todas. Nenhum período da história ilustra melhor a guerra de espionagem do que a Guerra Fria. Por mais de 40 anos, duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutaram uma batalha silenciosa e mortal nas sombras. De um lado, a CIA, a Agência Central de Inteligência Americana; do outro, a KGB, o temido Comitê de Segurança do Estado Soviético. A guerra deles não era travada com tanques ou mísseis, mas com códigos secretos, agentes duplos e operações clandestinas que poderiam, a qualquer momento, desencadear o apocalipse nuclear. Um dos casos mais chocantes foi o de Aldrich Ames, um oficial de alto escalão da CIA que por quase uma década vendeu segredos para a KGB. Ele comprometeu dezenas de operações americanas e entregou a identidade de agentes que trabalhavam para os Estados Unidos da América dentro da União Soviética. Muitos foram capturados e executados por causa da traição dele. Do outro lado, tivemos figuras como Oleg Gordievsky, um coronel da KGB que se tornou um agente duplo para o MI6 britânico. Durante anos, ele passou informações vitais para o Ocidente, revelando os planos e a paranoia do Kremlin. Ele chegou a alertar sobre um possível ataque nuclear soviético em 1983, ajudando a evitar uma catástrofe. A Guerra Fria foi um jogo de xadrez mortal, onde os peões eram vidas humanas e cada movimento era calculado para desestabilizar o inimigo sem iniciar uma guerra aberta. Agora, se existe uma agência de inteligência que virou lenda por suas operações audaciosas e quase impossíveis, essa agência é o Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Conhecido por sua eficiência implacável e precisão cirúrgica, o lema do Mossad é: pela astúcia farás a guerra. E eles levam isso ao pé da letra. Suas operações são tão secretas que muitas só vêm a público décadas depois. Um dos exemplos mais famosos foi a captura de Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. Após a guerra, ele fugiu e viveu escondido na Argentina por anos. Em 1960, uma equipe do Mossad o localizou, sequestrou em plena rua e o levou para Israel para ser julgado. Foi uma operação de cinema. Outro caso lendário foi a Operação Ira de Deus, a caçada aos terroristas do Grupo Setembro Negro, responsáveis pelo massacre de atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 1972. Agentes do Mossad passaram anos caçando e eliminando os envolvidos, um por um, em várias partes do mundo. E tem também a Operação Entebbe, um resgate de reféns inacreditável em Uganda. Em 1976, um avião com mais de 100 passageiros israelenses foi sequestrado e levado para o aeroporto de Entebbe. Em uma operação que durou apenas 90 minutos, comandos israelenses voaram mais de 4.000 quilômetros, invadiram o aeroporto, eliminaram os terroristas e resgataram quase todos os reféns. O Mossad construiu sua reputação com ações que parecem saídas de um roteiro de Hollywood, mas que são terrivelmente reais. Quando você pensa em espião britânico,
um nome vem à mente: James Bond, o 007. Mas a agência para a qual ele trabalha, o MI6, é muito real. E sua história é tão fascinante quanto a ficção. O Serviço Secreto de Inteligência Britânico, ou MI6, conduziu algumas das missões mais audaciosas e importantes da história moderna. O seu maior trunfo durante a Segunda Guerra Mundial foi o projeto Ultra Secret, em Bletchley Park. Uma equipe de mentes brilhantes, incluindo o gênio Alan Turing, conseguiu o impensável: decifrar os códigos da máquina Enigma alemã. Isso deu aos aliados uma vantagem gigantesca. Eles sabiam dos planos alemães, dos movimentos de tropas e dos ataques de submarinos antes mesmo que acontecessem. Historiadores estimam que decifrar a Enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos e salvou milhões de vidas. O MI6 não parou por aí. Durante a Guerra Fria, seus agentes se infiltraram em governos no Oriente Médio, manipularam a política internacional e usaram uma mistura de diplomacia, tecnologia e espionagem clássica para proteger os interesses britânicos. A realidade do MI6 pode não ter os carros com foguetes de James Bond, mas a inteligência e a coragem de seus agentes mudaram, sem dúvida, o curso da história. Hoje, o campo de batalha da espionagem mudou drasticamente. A Guerra das Sombras agora é travada no ciberespaço e na órbita da Terra. O inimigo pode não estar em uma trincheira, do outro lado da fronteira, mas sim a milhares de quilômetros de distância, atrás da tela de um computador. A espionagem moderna é dominada por hackers militares, unidades de elite dedicadas a invadir redes de governos, roubar segredos de Estado, sabotar infraestruturas críticas como redes elétricas e sistemas de comunicação. Uma única vulnerabilidade em um sistema pode expor os segredos de defesa de uma nação inteira. A retaliação também é digital. Se um país sofre um ciberataque, a resposta pode vir na forma de um contra-ataque que paralisa a economia do adversário. Acima de nós, uma frota de satélites espiões vigia o planeta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles usam radares, câmeras de alta resolução e sensores infravermelhos para monitorar instalações militares, movimentação de tropas e testes de mísseis. Nada passa despercebido. E no campo de batalha, drones de reconhecimento, alguns do tamanho de um inseto, voam sem serem detectados, transmitindo imagens em tempo real para os comandantes. A tecnologia transformou a espionagem em um jogo de alta tecnologia, onde a velocidade e a furtividade digital são as chaves para a vitória. Dentro desse mundo perigoso, talvez a figura mais fascinante e traiçoeira seja a do agente duplo. Eles são as armas mais valiosas e, ao mesmo tempo, as mais perigosas da espionagem. Um agente duplo é alguém que finge espionar para um lado, mas, na verdade, está trabalhando para o inimigo. Eles vivem uma vida de mentiras, equilibrando-se em uma corda bamba, onde um passo em falso significa a morte. A informação que eles manipulam pode salvar ou destruir países. Um dos casos mais famosos é o de Kim Philby, um oficial de alta patente do MI6 britânico que, na verdade, era um espião comunista para a União Soviética. Por décadas, ele passou segredos britânicos e americanos para Moscou, causando danos incalculáveis ao Ocidente. Outro caso chocante foi o de Robert Hanssen, um agente do Polícia Federal norte-americana, que vendeu segredos para a União Soviética e depois para a Rússia por mais de 20 anos. Ele foi considerado o espião mais destrutivo da história dos Estados Unidos. A psicologia de um agente duplo é complexa. Alguns são motivados por ideologia, outros por dinheiro, vingança ou ego. Eles jogam dos dois lados, traem a confiança de seus colegas e vivem com o medo constante de serem descobertos. Eles são os verdadeiros fantasmas da Guerra das Sombras. A Guerra das Sombras, como vimos, nunca acaba. Ela apenas muda de forma. Enquanto existirem fronteiras, ideologias e disputas por poder, existirão espiões. Eles são os soldados invisíveis, em uma guerra sem fim, operando em segredo, longe dos olhos do público. Suas vitórias nunca são celebradas com desfiles, e seus sacrifícios raramente são reconhecidos. Eles vivem e morrem no anonimato, dedicados a uma causa que a maioria de nós nunca vai entender completamente.
Desde o mensageiro romano, arriscando a vida, passando pelos decifradores de códigos que mudaram o rumo de guerras mundiais até os cyberguerreiros de hoje, a missão sempre foi a mesma: obter a vantagem, proteger a nação e garantir a sobrevivência. E é por isso que, mesmo em um mundo de alta tecnologia, a espionagem militar continua sendo uma das forças mais decisivas e misteriosas do nosso planeta. Se você gostou de mergulhar nesse universo secreto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!